Meu nome é Chiara Bellini, tenho 38 anos e vivo em Perugia. Sou uma mulher comum, com uma vida que até 3 anos atrás corria tranquila entre o trabalho na biblioteca, as caminhadas de domingo e os jantares com amigos. Meu marido, Roberto, é engenheiro, um homem prático, com os pés no chão, que sempre olhou a vida pela lente da razão. Eu sempre fui mais espiritual. Cresci numa família em que a fé católica fazia parte da vida cotidiana, como o pão na mesa. Mas devo confessar que, antes de tudo isso acontecer, minha fé era morna, confortável, feita de missas dominicais e orações distraídas. Tudo mudou no dia em que Mateu, nosso filho, completou 4 anos. Era um menino esplêndido, com olhos cor de avelã, iguais aos do pai, e um sorriso que iluminava cada cômodo. Brincava sempre, corria no jardim, ria sem motivo, como só as crianças fazem. Então começaram os sintomas. Primeiro era só cansaço. Pensei que fosse normal, talvez a escolinha o deixasse exausto. Mas quando começou a reclamar de dores de cabeça violentas, quando eu o via se deitar no sofá em vez de brincar, quando começou a vomitar sem motivo aparente, entendi que havia algo errado. Os médicos no início falaram de gripe, depois de um vírus. Fizemos exames, muitos exames. Lembro até hoje do dia em que o pediatra nos olhou com uma expressão que jamais esquecerei e nos disse que precisávamos fazer uma ressonância magnética urgente. Meu coração parou. Roberto apertou minha mão com tanta força que me machucou, mas não disse nada. Ambos entendemos que estávamos diante de algo terrível. O diagnóstico chegou como uma marreta, que nos esmagou. Glioblastoma multiforme, um tumor cerebral agressivo, maligno, inoperável pela localização. O neurocirurgião, um homem de uns 50 anos, com olhos cansados, falou com voz monótona, profissional, distante, usou palavras como prognóstico ruim, poucos meses, terapia paliativa. Eu não conseguia respirar. Ouvia a voz dele como um zumbido distante enquanto olhava Mateu pela janela da sala de espera, desenhando com canetinhas coloridas, inconsciente de que sua vida estava prestes a ser virada do avesso. Roberto chorou naquela noite. Foi a primeira vez que o vi chorar em 10 anos de casamento. Ele estava sentado na beira da cama, com a cabeça entre as mãos, e soluçava como uma criança. Eu não conseguia chorar. Estava petrificada, como se meu corpo tivesse decidido se proteger, entorpecendo todas as emoções. Sentei ao lado dele e o abracei, mas era como abraçar alguém através de um vidro. Estávamos separados pela nossa dor, cada um prisioneiro do próprio desespero. Iniciamos as terapias, quimioterapia, radioterapia, protocolos experimentais. Mateu perdeu o cabelo e seus cachinhos castanhos. Ficou pálido, frágil, mas o sorriso resistia, tanto quando vomitava depois das sessões, quanto quando chorava de dor. Sempre encontrava um jeito de sorrir quando eu entrava no quarto. Isso me dilacerava mais do que qualquer outro sintoma. Como um menino de 5 anos podia ser tão forte enquanto eu, sua mãe, sentia que morria um pouco mais a cada dia. Os meses passaram e as condições do Mateu pioravam. Os médicos foram claros. 6 meses após o diagnóstico, o tumor não só não respondia às terapias, como estava crescendo. Havíamos tentado tudo o que a medicina podia oferecer. Pela primeira vez, com um olhar mais humano, me disseram que devíamos nos preparar, que chegara a hora do depois, que devíamos pensar na qualidade de vida dele, e não mais na quantidade. Naquela noite, rezei pela primeira vez com verdadeiro desespero. Não aquelas orações formais que eu sempre recitara, mas um grito da alma. Fiquei de joelhos ao lado da cama de Mateu, que dormia agitado, e falei com Deus como nunca tinha feito. Perguntei por quê. Por quê, meu filho? Por que uma criança inocente deve sofrer assim? Chorei, gritei em silêncio, supliquei, mas o céu parecia mudo. Foi minha irmã, Francesca, quem me falou de Carlo Acutis. Ela tinha vindo nos visitar, levou um bolo que Mateu nem olhou. Enquanto lavávamos a louça juntas, contou-me sobre esse garoto, que morreu aos 15 anos, em 2006, por uma leucemia fulminante. Disse-me que tinha sido beatificado,
que os jovens o chamavam de Santo dos Millennials por sua paixão por internet e videogames, mas, sobretudo, falou da devoção dele à Eucaristia e dos milagres atribuídos à sua intercessão. No começo, rejeitei. A ideia estava com raiva de Deus, com raiva de tudo. Como pedir a intercessão de um santo quando eu sentia que Deus me havia abandonado? Mas Francesca insistiu, contou de um menino brasileiro curado de um raro distúrbio do pâncreas depois que a mãe rezou a Carlo Acutis. Mostrou-me artigos, testemunhos e então disse algo que me marcou. Carlo está sepultado em Assis. Fica a menos de 2 horas daqui. O que você tem a perder, Chiara? Falei com Roberto sobre irmos. Ele foi cético, claro. Chiara, eu respeito a sua fé, mas precisamos ser realistas. Os médicos fizeram tudo o que era possível. Não podemos nos iludir com milagres que talvez não existam. A voz dele era gentil, mas firme. Eu via nos olhos dele o mesmo desespero que eu sentia, mas ele tinha escolhido enfrentá-lo com a razão. Eu só peço que me acompanhe, disse a ele. Não te peço para acreditar. Te peço apenas que leve nosso filho a Assis. Se nada acontecer, ao menos teremos tentado de tudo. Mas se houver uma chance, em 1 milhão de acontecer alguma coisa, precisamos tentar. Devemos isso ao Mateu. Roberto me olhou por um longo tempo. Depois assentiu lentamente. Tá bem, vamos a Assis. Passei os dias seguintes me informando sobre Carlo Acutis. Li tudo o que encontrei. Sua breve vida, sua extraordinária normalidade. Um garoto que amava videogames e futebol, mas que todos os dias participava da missa e rezava o terço. Um adolescente que usou a internet para criar um site sobre milagres eucarísticos, que ajudava os sem-teto, que defendia colegas vítimas de bullying e, sobretudo, um jovem que enfrentou a morte com uma maturidade desconcertante, oferecendo seu sofrimento pelo Papa e pela Igreja. Quanto mais eu lia, mais crescia dentro de mim um sentimento que não experimentava há meses. Esperança, não uma esperança racional, baseada em dados ou estatísticas. Era algo mais profundo, quase primitivo, como se minha alma reconhecesse em Carlo alguém que podia captar minha dor, que conhecia o sofrimento inocente, porque o havia vivido. Organizamos a viagem para um sábado de outubro. As condições de Mateu tinham piorado. Ele mal conseguia caminhar. Havia perdido muito peso. A dor era constante. Apesar dos remédios, os médicos tinham nos desaconselhado deslocamentos. Mas eu estava determinada. Sentia que precisávamos ir, que isso era importante. Na manhã da partida, Mateu estava particularmente fraco. Vestimos nele roupas confortáveis. Preparei uma bolsa com seus medicamentos, água, lanches, que provavelmente ele nem tocaria. Roberto colocou almofadas no banco traseiro do carro para Dixalou mais confortável. Ao sairmos de casa, minha mãe, que tinha vindo se despedir, me abraçou forte. Rezem por mim, sussurrou ao meu ouvido, com a voz embargada. A viagem foi longa. Mateu dormiu quase o tempo todo, com a cabeça apoiada no meu colo, enquanto eu acariciava seus cabelos ralos que estavam crescendo de volta em mecas. Roberto dirigia em silêncio, concentrado na estrada. De vez em quando nossos olhares se cruzavam pelo retrovisor. Palavras não eram necessárias. Estávamos unidos na mesma esperança desesperada. Chegamos a Assis por volta do meio-dia. A cidade estava esplêndida sob o sol de outono, com suas muralhas antigas e ruas medievais. Em outras circunstâncias teria sido um passeio maravilhoso, mas estávamos ali por um único motivo. Perguntei informações e me indicaram o Santuário da Despojamento, onde repousam os restos de Carlo Acutis. Quando entramos na igreja, fiquei impressionada com a modernidade do lugar. Não era um daqueles santuários antigos e austeros que eu esperava. Era algo jovem, contemporâneo, com painéis contando a vida de Carlo por meio de fotografias. Um garoto normal, de moletom e jeans diante do computador, sorridente. Não parecia um santo distante. Parecia um daqueles meninos que você vê no parque ou na biblioteca menos, e justamente por isso me tocava ainda mais. Havia várias pessoas em oração. Algumas senhoras idosas,
com o terço na mão. Um casal jovem, um grupo de rapazes, todos recolhidos em silêncio. A atmosfera era particular, carregada de uma espiritualidade intensa e serena. Não havia aquela opressão que às vezes se respira nas igrejas. Havia uma sensação de leveza, quase de alegria. A tumba de Carlo ficava numa urna de vidro no centro de uma capela lateral. Aproximei-me lentamente, com Mateu nos braços. Ele pesava tão pouco agora. Era como carregar uma pena. Roberto caminhava ao nosso lado, com uma mão no meu ombro. Quando viu o corpo de Carlo exposto na urna, senti um sobressalto. Parecia adormecido. Usava jeans e moletom, roupas típicas de um adolescente. O rosto era sereno, quase sorridente, as mãos postas sobre o peito. Não havia nada de macabro ou assustador. Era como olhar um garoto que dormia depois de um dia intenso. Senti as lágrimas deslizarem pelo meu rosto. Ajoelhei diante da urna, depositei Mateu ao meu lado. Ele mantinha os olhos semicerrados, fraco demais para manter a cabeça erguida. Comecei a rezar, não sei ao certo o que. As palavras saíam confusas, entre lágrimas e soluços. Carlo, você sabe o que significa sofrer. Você também foi criança, foi adolescente, teve uma família que te amava. Por favor, olhe pelo meu filho. Ele ainda não viveu, tem só 6 anos. Não merece isso. Te peço, intercede junto a Deus por ele, que possa ser curado, que tenha a chance de crescer, brincar, ser feliz. Mateu puxou minha manga. Mamãe, posso tocar? A voz dele era frágil, quase um sussurro. Olhei para Roberto. Ele assentiu. A urna tinha uma abertura na parte inferior, feita justamente para permitir que os fiéis tocassem o vidro próximo ao corpo do beato. Segurei a mão de Mateu, tão pequena, tão fria, e a conduzi até o vidro. Sim, amor, pode tocar. O que aconteceu nos segundos seguintes é algo que ainda hoje, enquanto conto, me faz tremer. A mão de Mateu tocou o vidro da urna e eu senti uma espécie de vibração. Não era física, não era algo que se pudesse medir ou ver. Era como se o ar da capela tivesse mudado, ficado mais denso, carregado de alguma coisa, uma presença. Mateu manteve a mão no vidro por alguns segundos e, de repente, abriu completamente os olhos. Não aquele olhar vítreo e cansado dos últimos meses, mas um olhar vivo, lúcido, presente. Ele me olhou com uma expressão de espanto. Mamãe, disse com voz clara, mais forte do que eu ouvira em semanas. Eu estou me sentindo estranho. Estranho como, tesouro? Perguntei, com o coração disparado. Não dói mais a minha cabeça. Aquelas 5 palavras suspenderam o universo. Roberto ficou branco como um lenço. Eu não conseguia respirar. Mateu retirou a mão do vidro e olhou para os próprios dedos, como se os visse pela primeira vez. Em seguida fez algo que não fazia. Havia meses. Levantou-se sozinho. Mateu, Roberto se lançou para a frente para sustentá-lo, mas nosso filho estava firme em pé. Tinha os joelhos levemente dobrados, como se testasse seu próprio equilíbrio, mas estava de pé sozinho. As pessoas que rezavam na capela se viraram. Uma senhora idosa, com um lenço na cabeça, fez o sinal da cruz. O grupo de rapazes se levantou, confuso e atraído pelo que estava acontecendo. Um homem com barba pegou o celular. Acredito que tenha filmado. Tô com fome, mamãe, disse Mateu com um sorriso. Um sorriso de verdade. Não aquele sorriso puxado que ele tinha aprendido a fazer para não nos preocupar. A gente pode comer alguma coisa? Desabei num choro convulsivo. Abracei Mateu com tanta força que tive medo de Mathieu calou, mas ele correspondeu, apertando meu pescoço com força. Senti os bracinhos me envolverem, o coração dele batendo contra o meu peito. Ele estava vivo, estava presente. Tinha voltado. Roberto chorava. Não soluços contidos, como naquela noite em casa, mas lágrimas que escorriam copiosamente pelo rosto, enquanto ele nos abraçava. Obrigado, sussurrava. Obrigado, obrigado, obrigado. Não sei se dizia para mim, para Carlo, para Deus ou para todos juntos. Um sacerdote se aproximou. Era um homem idoso,
magro, com olhos miúdos. O que aconteceu aqui? Perguntou com voz trêmula. Eu não conseguia falar. Roberto tentou, entre lágrimas. Nosso filho, tumor no cérebro, inoperável, estava para morrer e agora, diz que não sente mais dor. O padre se ajoelhou diante de Mateu. Como você se chama, pequeno? Mateu e o senhor. Chamo-me Padre Jácomo. Diga, Mateu, como você está se sentindo? Bem, eu me sentia mal antes, mas agora estou bem. Toquei o vidro e depois me senti melhor. Padre Jácomo nos olhou com uma expressão que misturava incredulidade e comoção. É a segunda vez que vejo algo assim neste santuário, sussurrou. Carlo continua a interceder por nós. Enquanto isso, formou-se uma pequena multidão, umas 15 pessoas ao redor. Algumas rezavam em voz alta, outras choravam. Outras nos olhavam de olhos arregalados. Uma mulher de uns 50 anos se aproximou. Sou Paola, venho de Milão. Estou aqui porque minha filha também foi tocada pela graça de Carlo há 3 anos. Leucemia. Os médicos lhe davam poucas semanas. Viemos aqui, rezamos e em um mês os exames estavam limpos. Hoje ela tem 12 anos e está bem. Outra voz, um homem. Sou Jorge de Nápoles. Meu pai teve um AVC cerebral devastador. Os médicos diziam que ele jamais voltaria a andar ou falar. Vim aqui rezar a Carlo. 2 dias depois, papai mexeu a mão. Agora anda com um bengala e fala. Não perfeitamente, mas vive. Os testemunhos se sucediam. Era como se aquele momento tivesse aberto uma comporta. Pessoas que tinham vivido milagres, pequenos ou grandes, ligados a Carlo Acutis. Pessoas comuns como nós, que tinham vindo ali desesperadas e encontraram esperança. Padre Jácomo ergueu a mão pedindo silêncio. Irmãos, irmãs, o que vimos hoje é extraordinário, mas precisamos fazer as coisas com ordem. Esta família deve levar o menino aos médicos para verificar suas condições. Enquanto isso, vamos rezar juntos e agradecer ao Senhor por sua misericórdia. Começou a recitar um Pai Nosso e todos o acompanharam. Eu mantinha Mateu apertado, sentia sua respiração regular, seu corpo quente encostado ao meu. Era real, não era sonho, não era uma alucinação de desespero. Meu filho estava melhor. Depois da oração, várias pessoas nos deram seus contatos, pediram notícias sobre a evolução. Padre Jácomo anotou nossos dados e disse que a diocese precisaria documentar o ocorrido caso quiséssemos testemunhar. Mas agora vão, disse com gentileza. Levem seu filho para ser examinado e aconteça o que acontecer. Lembrem-se, Deus ama vocês. Saímos do santuário em estado de choque. O sol de outubro parecia mais luminoso, o ar mais puro. Mateu caminhava entre nós dois, segurando nossas mãos. De vez em quando, dava pequenos pulos. Eu não conseguia acreditar no que via. Mamãe, podemos pegar uma pizza? Perguntou com voz animada. Estou com muita fome. Sentamos numa pizzaria no centro de Assis. Mateu comeu uma fatia de margarita e bebeu uma Coca-Cola. Roberto e eu observávamos como se ver, mastigar, fosse um milagre. O dono do local, notando nossa emoção, se aproximou. Contamos a ele o que acabara de acontecer. Ele fez o sinal da cruz e se recusou a nos cobrar. Carlo é um dos nossos, disse com orgulho. É um rapaz de Assis que faz milagres. A pizza é por conta da casa. Rezem por mim. Decidimos voltar imediatamente a Perugê para levar Mateu ao hospital. Durante a viagem de retorno, nosso filho falou sem parar. Contava o que queria fazer, os jogos que queria jogar, os amigos que queria rever. Era como se tivessem restituído a ele não apenas a saúde, mas a infância que o tumor lhe havia roubado. Roberto dirigia com os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. De vez em quando me olhava e balançava a cabeça, incrédulo. Aconteceu mesmo? Perguntou em certo momento. Chiara, me diga que não estamos sonhando. Aconteceu mesmo.
respondi. E dizendo isso, senti a verdade daquela frase percorrer cada célula do meu corpo. Chegamos ao prontos acoro do Hospital de Peruja às 18 horas. A enfermeira da triagem, que nos conhecia bem depois de meses de visitas, ficou surpresa ao ver Mateu caminhar e falar normalmente. Mas, Mateu, é você? Como está? Perguntou. Estou ótimo. Olha, consigo até pular. E nosso filho deu um pulinho para mostrar. Ela nos fez passar imediatamente. O médico de plantão era o Dr. Rinaldi, um dos neurologistas que acompanhavam Mateu. Quando entrou no quarto e viu nosso filho sentado na maca, rindo, ficou pálido. Mas o quê? Como é possível, senhora Bellini? 3 dias atrás, o menino estava em condição terminal. Olhem para ele agora. Contamos tudo, Assis, a tumba de Carlo Acutis. O momento do toque, a mudança repentina. O Dr. Rinaldi nos ouviu com expressão cada vez mais incrédula. Entendo que vocês tenham fé, disse por fim, e respeito profundamente as suas crenças. Mas, do ponto de vista médico, o que me contam é impossível. Um glioblastoma desse tipo não desaparece, não melhora, não para, de repente. Então vamos fazer os exames, disse Roberto. Façam todos os exames que forem necessários, uma ressonância, exames de sangue, o que quiserem, mas olhem para ele. Alguma coisa mudou. O Dr. Rinaldi assentiu. Faremos uma ressonância magnética amanhã de manhã. No entanto, quero examiná-lo minuciosamente. A consulta durou mais de 1 hora. O médico checou reflexos, coordenação, visão, audição, fez perguntas, testou memória e orientação espacial. Anotava sem parar, balançando a cabeça de vez em quando. Por fim, pousou a caneta. É inegável. O menino não apresenta mais os sintomas que tinha. A coordenação está boa, os reflexos são normais, não há mais fotofobia, ele não reclama de cefaleia e está com apetite. É como se fosse uma criança saudável, mas precisamos aguardar a ressonância para entender o que está acontecendo no nível cerebral. Naquela noite, não dormi. Mateu dormiu, pela primeira vez em meses, sem acordar de dor. Eu ouvia sua respiração no leito ao lado do meu, uma respiração regular e profunda que eu não escutava havia tanto tempo. Roberto e eu ficamos acordados, de mãos dadas, sem necessidade de falar. Na manhã seguinte, domingo, Mateu foi levado para a ressonância. Entrou no aparelho sorrindo, dizendo que o barulho parecia de um robô roncando para ele. O técnico, que o conhecia de exames anteriores, estava com os olhos marejados. A espera pelos resultados foi eterna. Estávamos na sala de espera do departamento de neurologia. Mateu desenhava em uma folha que uma enfermeira lhe deu. Roberto andava de um lado para o outro, como um tigre enjaulado. Eu rezava. Rezei a Carlo Acutis, rezei a Nossa Senhora, rezei a todos os santos que eu conhecia. Depois de 2 horas, o Dr. Rinaldi nos chamou ao consultório. Trazia em mãos algumas chapas e uma pasta. O rosto dele era uma máscara indecifrável. Senhores Bellini, por favor, venham ao meu escritório. Meu coração subiu à garganta. E se fosse apenas uma melhora temporária? E se o tumor ainda estivesse lá, ainda mortal, segurei a mão de Roberto e entramos. Mateu ficou do lado de fora com a enfermeira. O Dr. Rinaldi colocou uma chapa no negatoscópio, depois pegou outra, de 3 meses antes, e a pôs ao lado. Olhem, disse com voz embargada. Esta é a ressonância de julho. Vejam esta massa aqui, no lobo temporal esquerdo. 7 centímetros, bordas irregulares, efeito de massa importante e o edema perilesional extenso. Este é o glioblastoma multiforme do seu filho. Era inoperável e crescia rapidamente. Assentimos. Conhecíamos bem demais aquelas imagens terríveis. Agora, olhem esta, a de hoje. Esta é a ressonância de agora. Olhei. Não sou médica, mas também pude ver a diferença. Onde antes havia aquela massa branca, irregular, que parecia devorar o cérebro do meu filho, agora não havia nada. Melhor, havia tecido cerebral normal. Não está mais aí, sussurrou Roberto. O tumor não está mais aí.
O Dr. Renaldi tirou os óculos e esfregou os olhos. Quando voltou a falar, sua voz tremia. Em 30 anos de carreira, nunca vi nada parecido. Nada. A massa desapareceu completamente. Não reduziu. Não encolheu. Desapareceu. O tecido cerebral mostra normalização perfeita. O edema reabsorvido, não há cicatrizes, não há vestígios de necrose. É como se aquele tumor nunca tivesse existido. Mas eu o vi crescer. Monitoramos por meses. Era real. E agora não é mais. Desabei na cadeira. Chorava tanto que não conseguia recuperar o fôlego. Roberto me mantinha apertada e também soluçava. O Dr. Rinaldi ficou em silêncio por alguns minutos, nos permitindo assimilar. O que significa? Perguntou Roberto. Afinal, tá tudo bem? Como isso é possível? Cientificamente, não é possível, respondeu o médico. Não existe literatura médica que documente uma remissão espontânea completa de um glioblastoma multiforme nesse estágio. Podem haver desacelerações, em casos raríssimos regressões parciais, mas um desaparecimento total e repentino, assim, não existe, não na ciência que conhecemos. E ainda assim, perguntei. O Dr. Rinaldi nos olhou. Nos olhos dele, vi algo que nunca tinha visto antes. Humildade. Aquele cientista, aquele homem da razão, contemplava algo que ia além da sua compreensão. Bem, Sra. Bellini, eu não sei o que aconteceu ontem em Assis. Só sei que seu filho estava em estado terminal. E agora está saudável. Posso chamar de remissão espontânea, posso escrever um estudo de caso, posso usar todos os termos médicos que quiserem, mas a verdade é que não tenho explicação. E, mesmo que a medicina não explique, aconteceu. Precisamos fazer outros controles nos próximos meses, monitorar a situação, mas, no momento, posso dizer que Mateu está curado, completamente curado. Saímos do consultório e Mateu correu até nós. Então, tá tudo bem? Posso voltar a jogar futebol? Eu o ergui e o girei no ar. Sim, meu amor. Você está bem, pode fazer tudo o que quiser. A notícia esparrucei rapidamente. Primeiro no hospital, depois na nossa paróquia, depois por toda a Perugia. As pessoas nos paravam na rua, queriam saber, queriam tocar em Mateu, como se ele tivesse se tornado uma relíquia. Nosso pároco, Dom Michele, organizou uma missa de ação de graças. A igreja estava cheia, gente de pé até o fundo. Mateu sentou na primeira fila, entre mim e Roberto, vestindo sua melhor camisa, e sorria para todos. Dom Michele falou da fé, dos milagres, de como Deus continua a se manifestar por meio dos seus santos. Falou de Carlo Acutis como exemplo para os jovens, um santo moderno que mostrou que santidade não significa ser perfeito ou fazer coisas extraordinárias, mas simplesmente amar a Deus e ao próximo no cotidiano. Depois da missa, muitas pessoas vieram falar conosco, muitas com lágrimas nos olhos, contando seus sofrimentos, seus doentes, pedindo orações. Percebemos que nossa história não era só nossa. Pertencia a todos os que sofrem, a todos os que esperam, a todos os que buscam um sinal de que Deus não os esqueceu. Padre Giacomo, o sacerdote do Santuário de Assis, entrou em contato. A diocese queria documentar o ocorrido. Pediram-nos para escrever um testemunho detalhado. Recolheram toda a documentação médica e nos explicaram que estes casos são estudados com atenção, que é necessário um processo longo e rigoroso antes que algo possa ser oficialmente declarado milagre pela Igreja. Mas também nos disseram que nosso testemunho era potente, que podia levar esperança a muitas famílias. Voltamos a Assis um mês depois, nós três, juntos, desta vez não desesperados por um milagre, mas como peregrinos agradecidos que queriam dar graças. Ao entrarmos no santuário, algumas pessoas que estavam presentes naquele dia nos reconheceram, nos abraçaram, choraram conosco, rezaram conosco. Ajoelhei novamente diante da tumba de Carlo. Desta vez não tinha lágrimas de desespero a derramar,
mas lágrimas de gratidão. Obrigada, sussurrei. Obrigada por ter ouvido uma mãe desesperada. Obrigada por ter intercedido pelo meu filho. Obrigada por nos devolver a vida. Mateu encostou novamente sua pequena mão no vidro. Obrigado, Carlo, disse com voz clara. Quando eu crescer, quero ser como você. Quero ajudar as pessoas. Roberto. Meu Roberto racional e prático Ajorruzi, ao nosso lado, e pela primeira vez, viu rezar com verdadeira fé. Não recitava fórmulas. Falava com Carlo como se fala com um amigo. Não sei se pode me ouvir, dizia. Não sei como isso funciona, mas, se puder, saiba que você mudou nossa vida. Salvou meu filho, salvou minha família. E eu vou passar o resto da minha vida tentando ser digno desse dom. Nos meses seguintes, Mateu voltou completamente ao normal. Voltou à escola, recomeçou a jogar futebol. Reencontrou os amigos, os controles médicos se sucederam a cada 3 meses, depois a cada 6. Cada ressonância mostrava um cérebro perfeitamente saudável. O Dr. Rinaldi escreveu um artigo para uma revista médica documentando o caso. Usou termos prudentes, como remissão espontânea, inexplicável. Mas, quando falava conosco em particular, balançava a cabeça e dizia: é um milagre, não sei como chamar de outra coisa. Nossa vida mudou profundamente. Não falo apenas da cura de Mateu, mas de como nós, como família, escolhemos viver depois. Passamos a participar ativamente da vida paroquial. Roberto, que antes ia à missa só para me agradar, torna-se catequista. Ele ensina aos adolescentes da 7ª série e fala sempre de Carlo Acutis como exemplo de que é possível ser jovem e santo ao mesmo tempo. Eu comecei a visitar famílias com crianças doentes. Vou aos hospitais, às casas e conto nossa história, não para convencer ninguém, não para fazer proselitismo, simplesmente para levar esperança, para dizer: sei o que vocês estão passando, estive lá. E digo que vocês não estão sozinhos, que sempre há esperança, que os milagres ainda existem. Conheci mães destruídas pela dor, pais que haviam perdido a fé, avós que rezavam desesperados. A cada um deles dei o mesmo conselho: vão a Assis, levem seu filho a Carlo, rezem e aconteça. O que acontecer, qualquer que seja a resposta de Deus, saibam que Ele os ama e não os abandonou. Algumas dessas famílias viveram curas milagrosas como a nossa, outras não. E essa é a lição mais difícil de aprender. O milagre não é garantido. Não é um distribuidor automático em que você coloca uma oração e recebe uma cura. Às vezes a resposta de Deus é sim, às vezes é não. Às vezes é espere, e todas são respostas de amor, ainda que não consigamos entender. Conheci uma mãe, chamada Helena, que levou a filha de 8 anos, com leucemia. A Assis rezou a Carlo com toda a fé que tinha, mas a menina morreu 3 meses depois. Helena estava destruída, com raiva de Deus, com raiva de Carlo, com raiva de mim, por ter lhe dado falsas esperanças. Por que seu filho foi curado e o meu não? Gritou para mim durante o funeral. Eu não tinha resposta. Como poderia ter? Mas permaneci ao lado dela. E lentamente, com o tempo, Helena encontrou seu caminho. 1 ano depois, ela me disse: o milagre não foi a cura física. Foi a força que minha filha teve nos últimos meses. A alegria que ela tinha, apesar de tudo, a paz com que enfrentou a morte. Esse foi o presente de Carlo. Ele não tirou o sofrimento, mas nos deu a graça de atravessá-lo. Esses testemunhos me ensinaram que os milagres têm muitas faces. Nem sempre são curas físicas eclatantes. Às vezes são conversão, às vezes reconciliação, às vezes simplesmente a paz interior no meio da tempestade. E tudo isso é precioso. Tudo é sinal do amor de Deus. Mateu agora tem 9 anos. É um menino vivo, inteligente e cheio de vida. Vai bem na escola, tem muitos amigos, adora jogar videogame como todos os meninos da idade dele. Mas há algo nele que é diferente. Uma profundidade, uma
maturidade espiritual que não vem da idade, mas da experiência. Ele olhou a morte de frente aos 6 anos, tocou os limites entre vida e morte, e isso o transformou. Passou a pedir o computador não para jogar, mas para ler artigos sobre Carlo Acutis. Pediu e ganhou de aniversário uma biografia ilustrada do Beato. Lê e relê, sublinhando frases, tomando notas. Mamãe, me disse há poucos dias, Carlo dizia que todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Eu não quero ser uma fotocópia. Eu quero ser eu mesmo. Menos, mas como Deus me quer. Ele começou a servir na missa aos domingos. Dom Michele diz que é o coroinha mais atento e devoto que já teve. Depois da missa, Mateus sempre fica um tempo diante do sacrário, como fazia Carlo. Fica em silêncio, às vezes por 10 minutos, apenas olhando. Quando perguntei o que ele fazia, respondeu: eu falo com Jesus, ou melhor, mais do que falar, eu escuto. Carlo dizia que a Eucaristia é a estrada para o paraíso. Eu quero passar o máximo de tempo possível perto dessa porta. Roberto se orgulha dele, mas também se preocupa. E se ele quiser ser padre? Perguntou-me certa noite. Não em tom negativo, mas com aquela preocupação típica de pais que veem os filhos trilharem um caminho exigente. Seria uma bela vocação, respondi, mas ainda é cedo. Ele tem 9 anos. Deixemos que cresça, que descubra quem é. Se Deus o chamar, saberemos a tempo. Nossa casa se tornou um ponto de referência para muitas famílias. Continuo fazendo visitas, telefonando, trocando mensagens. Pais que pedem conselhos, que querem ouvir nossa história, que buscam esperança. Às vezes é cansativo, às vezes eu gostaria de viver uma vida normal, sem ser a mãe do menino do milagre. Mas então, olho Mateu correndo no jardim, escuto suas risadas e entendo que dar testemunho não é um peso, é um privilégio. Criamos um pequeno grupo de oração dedicado a Carlo Acutis. Reunimos-nos todo o primeiro domingo do mês. Somos umas 15 famílias. Algumas viveram graças, outras ainda estão esperando. Outras carregam a dor da perda, mas encontraram consolação na fé. Rezamos juntos, partilhamos nossas histórias, nos sustentamos uns aos outros, tornamo-nos uma comunidade, uma família espiritual. Durante esses encontros, percebemos que Carlo continua a agir. Não se trata apenas de curas físicas, mas de transformações profundas. Giovanni, um rapaz de 16 anos, dependente químico, veio a um dos nossos encontros trazido pela mãe. Desesperada, era cético, quase hostil, mas algo o tocou. Carlo Acutis, um rapaz como ele, que escolheu Deus em vez do mundo. Hoje Giovanni está limpo há 1 ano. Está terminando o ensino médio e quer fazer voluntariado com jovens em dificuldade. Lúcia e Marco, um casal casado há 15 anos, estavam à beira do divórcio. Se odiavam, não se falavam mais. A não ser para brigar, vieram a um dos nossos encontros, quase por acaso, acompanhando uma parente. Ouviram os testemunhos, rezaram, e algo se moveu em seus corações. Se Deus pode curar uma criança de câncer, Ele também pode, com certeza, curar um casamento morto, disseram. Foram juntos a Assis, rezaram a Carlo, voltaram a conversar de verdade. Hoje são um casal renovado, apaixonado como há 20 anos. Esses são milagres que ninguém verá nos jornais, que não entrarão nos processos de canonização, mas são tão reais quanto a cura de Mateu. São sinais de que Deus está vivo, que age por meio dos seus santos, que nunca se cansa de nos alcançar. Neste ano, no mês de outubro, no 3º aniversário da cura de Mateu, a Diocese de Assis nos convidou a dar um testemunho público no santuário. Havia centenas de pessoas, jovens, idosos, famílias, sacerdotes, até alguns jornalistas interessados na história. Eu estava apavorada. Não sou boa em falar em público. Minhas mãos tremiam enquanto subia ao púlpito, mas então olhei para Mateu. Sentado na primeira fila, entre Roberto e minha irmã,
Francesca, e encontrei forças. Boa noite a todos. Comecei com a voz trêmula. Meu nome é Chiara Bellini, e há 3 anos eu trouxe meu filho Mateu a este santuário, porque ele estava morrendo. Os médicos lhe tinham dado poucas semanas de vida. Eu já não sabia a quem recorrer. Tinha perdido a esperança, mas não tinha perdido a fé. Ou pelo menos a fé não tinha me perdido. Contei tudo: o diagnóstico, a dor, o desespero, a viagem a Assis, o momento do toque, a cura instantânea, os controles médicos, a confirmação do milagre. Eu falava e as lágrimas escorriam, mas não me envergonhava. Eram lágrimas de gratidão, de alegria, de maravilha. Mas quero dizer algo importante. Continuei. Não estou aqui para dizer que, se vocês rezarem a Carlo Acutis, todos os seus problemas se resolverão magicamente. Não seria honesto. Nem todas as orações recebem a resposta que gostaríamos. Nem todos os doentes são curados. Nem todas as histórias terminam como a nossa. E tá tudo bem assim, porque o maior milagre não é a cura física. O maior milagre é saber que não estamos sozinhos, que Deus nos ama, que sempre há esperança, mesmo na escuridão mais profunda. Carlo Acutis era um garoto normal. Jogava videogame, ia à escola, tinha amigos, mas ele tinha uma chave que muitos de nós esquecemos, que a vida só tem sentido se for orientada para Deus. Ele dizia: não eu, mas Deus. E essa é a sua grandeza. Não fez nada de extraordinário. Amou de modo extraordinário, nas coisas comuns. Meu filho está aqui hoje, graças a ele. Mas mais do que a cura física, Carlo nos deu uma cura espiritual. Curou nossa família, nossa fé, nosso modo de ver a vida. Antes do tumor de Mateu, eu vivia uma fé morna, confortável. Ia à missa por hábito, rezava distraidamente. Deus estava lá no fundo, mas não no centro da minha vida. A dor me despertou, e Carlo me mostrou o caminho. Por isso, estejam vocês aqui para pedir uma cura, uma graça, um milagre, ou simplesmente para conhecer este jovem beato. Meu conselho é: abram o coração. Falem com ele como com um amigo. Carlo era um dos nossos, entende nossas lutas, nossos medos, nossas dúvidas, e vai indicar o caminho para Jesus. Porque é isso que os santos fazem. Não guardam a luz para si, mas a refletem em direção à fonte verdadeira. Quando terminei de falar, houve um momento de silêncio. Depois um aplauso estrondoso, mas mais do que os aplausos, me tocaram os abraços depois. Pessoas chorando, agradecendo, pedindo que eu rezasse por elas. Uma garota de talvez 20 anos apertou minhas mãos. Meu irmão tem um tumor. Tem 18 anos. Estou perdendo a esperança, mas sua história me devolveu. Obrigada. Eu não pude fazer outra coisa senão abraçá-la e chorar com ela. Ao fim da noite, Padre Giacomo nos disse algo que ficou gravado. Vocês se tornaram apóstolos de Carlo. Levem o testemunho de vocês. Difunda a devoção a ele. Mas lembrem-se sempre de que Carlo não para em si mesmo. Ele conduz a Jesus. Façam o mesmo. Não façam propaganda de um santo como se fosse um fim. Testemunhem o amor de Deus. É isso que tento fazer todos os dias. Não falar de Carlo como uma espécie de super-herói ou mágico que realiza desejos, mas como um irmão mais velho que nos pega pela mão e nos acompanha até Cristo. Um amigo que nos mostra que é possível ser santo ainda hoje, mesmo no nosso tempo complicado, mesmo com nossas fragilidades. Alguns dias atrás, fomos ao hospital para uma consulta de rotina. Era a ressonância anual. Enquanto estávamos na sala de espera, um menininho de 4 anos chorava, apavorado com a máquina. A mãe tentava acalmá-lo, sem sucesso. Mateus se levantou, aproximou-se e se ajoelhou ao lado do pequeno. Oi, como você se chama? Luca, disse o menino, ainda fungando. Eu sou o Mateu. Sabe, eu também tinha medo daquela máquina. Mas te conto um segredo. Quer que eu te diga? O menino assentiu.
ainda soluçando. Quando você estiver lá dentro, imagine que é um astronauta numa nave espacial e que aquele barulho forte é o motor da nave te levando para fora do espaço. E, se você fechar os olhos e rezar a um anjo que se chama Carlo, ele vai com você na viagem e te protege. Eu fiz isso muitas vezes. Funciona sempre. Vi o rosto do menino relaxar. Ele sorriu timidamente. De verdade, de verdade. Tenta, você vai ver. Luca entrou para a ressonância muito mais tranquilo. A mãe estava com lágrimas nos olhos. Obrigada, me disse. Não sei quem é o seu filho, mas ele tem um dom especial. Roberto passou o braço pelos meus ombros. O D que Carlo dera a ele estava passando adiante. É exatamente isso. O milagre não para na cura. Ele se multiplica, se difunde, toca outras vidas, como ondas num lago quando uma pedra cai. Carlo foi a pedra que tocou Mateu, e agora as ondas continuam se expandindo para tocar outras pessoas, outras famílias, outras histórias. Hoje, enquanto escrevo este testemunho passarancei, exatamente 3 anos e meio daquele dia em Assis, Mateu está completamente saudável. Os exames continuam mostrando um cérebro perfeitamente normal. Os médicos escreveram remissão completa e inexplicável no prontuário. Mas nós sabemos o que aconteceu. Vimos, tocamos, vivemos o milagre. Todos os dias agradeço a Deus por esse dom. Não quero mais nada além de reconhecê-lo. Cada ariçada de Mateu, cada corrida no jardim, cada abraço é um milagre. E todos os dias agradeço a Carlo Acutis, esse jovem extraordinário que intercedeu por nós e continua intercedendo por tantas famílias na dor. Se há algo que essa experiência me ensinou, é que Deus não se cansa de fazer milagres, não se cansa de nos amar, de cuidar de nós, de nos surpreender com sua misericórdia. Às vezes Ele usa os médicos, às vezes os medicamentos, às vezes usa os santos, e a nós cabe apenas ter o coração de confiar, de nos entregar, de crer que mesmo na escuridão mais profunda, há sempre uma luz que aparece. Carlo Acutis dizia: todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Eu e minha família fomos originais na nossa dor, na nossa busca, na nossa fé, e fomos agraciados com um dom que vai além de qualquer compreensão humana. Mas esse dom não é só nosso. É de todos os que sofrem, de todos os que esperam, de todos os que buscam Deus, mesmo quando ele parece distante. A tumba de Carlo Acutis, em Assis, se tornou meta de peregrinação para milhares de pessoas todos os anos. Jovens e idosos, doentes e saudáveis, crentes e buscadores. Todos vão levando sua história, sua dor, sua esperança, e Carlo acolhe a todos, como fazia em vida, porque esse era seu carisma: estar perto, estar presente, ser amigo. Nós continuamos a ir lá ao menos 2 vezes por ano. Tornou-se a nossa Meca, o lugar onde tudo mudou. Cada vez que entro naquele santuário, revivo a emoção daquele dia. Vejo novamente Mateu tocar o vidro com sua mãozinha. Ouço de novo suas palavras: mamãe, não dói mais a cabeça. Revejo os olhos arregalados das pessoas presentes. Volto a ouvir a voz de Padre Giacomo Carlo continua a interceder por nós. E todas as vezes eu agradeço. Agradeço com todo o coração, com toda a alma, com toda a minha vida, menos porque meu filho está vivo, porque nossa família foi salva, porque compreendi o que significa de verdade confiar em Deus. Esta é a nossa história. Uma história de dor transformada em dia, de desespero transformado em esperança, de morte transformada em vida. Uma história que continua a cada dia, que se enriquece de novos capítulos, que se entrelaça com a história de outras famílias. Uma história que testemunha uma verdade simples e poderosa: Deus está vivo. Os milagres existem e o amor vence sempre a morte. Mateu agora dorme em seu quarto, provavelmente sonhando que joga futebol ou vence em algum videogame. Amanhã irá à escola, verá os amigos,
viverá sua vida normal de menino de 9 anos. Essa normalidade, tão preciosa, é um milagre. Um milagre que tem um nome e um rosto: Carlo Acutis. E, enquanto fecho este testemunho, com um coração cheio de gratidão e os olhos ainda úmidos de comoção, sei que, em algum lugar do paraíso, um rapaz de 15 anos, de moletom e jeans, sorri e continua a interceder por todos nós, por todas as famílias que sofrem, por todas as crianças doentes, por todos os que precisam de esperança. Obrigado, Carlo, obrigado por ter salvado meu filho. Obrigado por ter salvado a nossa família. Obrigado por continuar sendo um farol de luz neste mundo, que às vezes parece tão escuro. E obrigado por nos recordar que a santidade não é distante, não é impossível, mas está ao alcance de todos nós. Se tivermos o coração para dizer, não eu, mas Deus, Chiara Bellini, em Perugiar. Se este testemunho tocou o seu coração, convido você a conhecer a vida de Carlo Acutis e a pedir sua intercessão na sua oração. Inscreva-se no canal para ouvir outras histórias de fé que iluminam o caminho. Deixe um like se este relato te emocionou e ative o sininho para não perder o próximo testemunho que pode mudar sua vida. Sim,